Nós temos um ditado aqui no Brasil, e é um ditado que veio de uma música, que é o seguinte: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é mal da cabeça, ou doente do pé. Bom, não sei se é verdade, mas posso dizer que as pessoas que eu conheço que gostam de samba e de dançar são pessoas em geral muito legais, assim como o nosso entrevistado desta semana do Bate-Papo Brasileiro. Ele se chama Jackson Wyatt e ele é dançarino profissional, já tem uma longa carreira aqui no Brasil e tem muita coisa para falar sobre dança para a gente. Então, se você gostar de samba, de dança, movimentar o corpo, ou como a gente dizia muito antigamente, mexer as cadeiras, você vai gostar da entrevista de hoje. Lembrando que essas entrevistas do Bate-Papo Brasileiro têm uma transcrição aberta, então você pode dar uma olhada na descrição desse episódio para encontrar o link da transcrição. Agora vamos começar! Pronto, agora estamos gravando e eu lhes dou as boas-vindas para você que está nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Eli, seu professor e apresentador aqui do Bate-Papo Brasileiro, e hoje nós estamos com um brasileiro especial aqui, porque ele é de uma profissão que muitas pessoas considerariam, nossa, que sonho fazer isso todos os dias. Jackson, eu te dou as boas-vindas. Olá, muito prazer. Eu sou Jackson, sou professor de danças de salão. Por incrível que pareça, hoje eu já danço mais durante a minha vida inteira do que antes de conhecer a dança. Eu já danço há 15 anos, profissionalmente há 10. Ah. E, Jackson, então, só para a gente localizar o pessoal aqui, aí depois eu vou voltar para esse ponto, de que cidade, é como aquele negócio, né, do... após o sinal, diga a cidade e a cidade, aliás, diga o seu nome e a cidade Seu de nome onde é a você cidade está de onde está falando. falando. Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, mais especificamente na Ilha do Governador, onde nós temos o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Ah, E não, não sabia. O aeroporto fica na Ilha do Governador. fica na Ilha do Governador, a 5 minutos da Hum. minha casa. Então é muito barulho, né, não? Às vezes sim, depende da Ah, rota. ok. Bom, Jackson, mas hoje estamos aqui para ouvir você. E você diz que já dança há 15 anos, profissionalmente há 10. Se eu estou correto, por favor, se eu estiver errado, me corrija. E eu queria saber primeiro como foi que você decidiu. Primeiro, como foi que você se envolveu com a dança inicialmente? Foi um convite? Você viu e disse, nossa, eu quero fazer isso? Era um passatempo inicialmente? Como foi? Então, a minha história na dança, ela é um pouco diferente da maioria. Eu sempre fui cinéfilo, sempre fui um fominha de filmes, e curiosamente eu tenho dois extremos. Eu amo ficção científica e dança musicais. Então, as minhas coleções de DVDs eram sempre ficção científica e dança musical. Aham. Aqui na ilha tem a FATEC, e a minha tia foi fazer um curso de massoterapia. Eu também gostava muito de massoterapia, fui tentar me inscrever nesse curso. Tava lotado, aí a minha mãe falou para mim, Jackson, você sempre gostou de filme de dança, tá tendo aula de street dance. Por que que você não entra? Isso eu tinha 14 anos na época. Eu falei, tá, então tá bom, já que não tem a massoterapia, eu vou entrar no street dance. Curiosamente, conheci várias pessoas que se tornaram profissionais na dança de salão depois, meus veteranos. E depois de 10 anos eu tive a sorte de entrar na mesma companhia deles aqui na Ilha do Governador. Hum. E eu não me dava muito com street dance. Eu gostava muito, mas não era os filmes que eu via sempre foram de dança de salão. O Vem Hum. Dançar com Antônio Bandeiras, o Dança Comigo com o Richard Gere. Então, curiosamente, o Leandro Azevedo, o bicampeão da Dança dos Famosos, ele mora aqui 2 ruas atrás de mim, da minha casa.
E Ah. enquanto eu estava no street dance, ele abriu a academia dele. E ele botou um papelzinho na casa de divulgação na casa da região, botou na minha. Uhum. Eu matei aula, eu lembro disso até hoje. Era uma quarta-feira de manhã. Eu matei Ah. aula, porque a escola também era aqui do lado, e fui Uhum. olhando de casa em casa para ver qual era o terraço, porque eu imaginava, um salão de dança tem que ser um terraço, um espaço amplo. E entrei na dança de salão com 14 anos e segui o processo clássico. Era cavalheiro, me interessava, eu fui o primeiro aluno do espaço, ficava no canto, no telefone, a professora literalmente vinha, pegava na minha mão e me botava no salão. E o Hum. salão enorme, e eu dançava em 2 metros quadrados. Era o que eu fazia, porque eu era muito tímido. Hum. Então, eu comecei a me desenvolver, comecei a gostar, aí ganhei bolsa em uma turma, ganhei bolsa em outra. Ele Hum. insistia para eu virar bolsista integral, participar de todas as aulas, eu fugia, até que com uns 8 meses, mais ou menos, teve um evento de Natal, e ele Uhum. simplesmente me botou na frente de todo mundo, me deu a camisa e falou: esse aqui é o nosso novo bolsista. Aí eu entrei para a equipe, já gostava, Ah. sem pressão nenhuma, já gostava, fui pegando o jeito na coisa e eu sempre gostei de ensinar. Desde o meu primeiro dia de aula, eu na escola, eu tentava ensinar para as minhas amigas o que eu estava Uhum. aprendendo na dança de salão. E Sim. fui galgando espaço na academia, virei bolsista, aí tinha os níveis lá, virei instrutor, até que no dia que eu virei instrutor eu falei, bom, eu gosto disso, eu já faço isso todo dia, de segunda a quinta, eu estava lá fazendo toda noite, Aham. eu falei, vou me profissionalizar, vou levar a sério. E aí, em 2014, eu me torno professor, Uhum. desde então eu nunca mais parei. E aí eu tenho essa curiosidade. Com 14 anos eu conheço a dança de salão. Com Uhum. 18 me torno professor. Com 21 eu abro a minha própria, que é a JW Danças. Uhum. E desde então me tornei um dos maiores nomes da minha região. Ah, rapaz, isso é muito interessante porque, tipo, por pouco a dança não perdeu você pra massoterapia. Que, tipo, quando você entrou. Que se tivesse tido o curso de massoterapia na época, você teria feito massoterapia, não dança. Ah, caramba! E eu, Com eu acho muito certeza. legal. O mundo é muito pequeno. Então, o campeão do Dança dos Famosos mora na região. Eu tenho muitas perguntas, mas vamos lá. Eu, como leigo. O meu caso é muito curioso. Eu sou muito. A minha história na dança de salão é um ponto fora da curva porque eu dei muita sorte. Muita Hum. sorte. As coisas me direcionaram para isso e foi isso. Porque, beleza, o campeão da dança dos famosos mora 2 ruas de mim. E o outro Aham. maior nome, que é o Renan França, que é um grande nome aqui na dança de salão do Rio de Janeiro também, Ah. mora a 2 quadras para o outro lado. Então, assim, eu tenho um campeão de um lado e eu tenho uma grande referência do outro lado. Eu falo que eu nasci em um, né, que foi no Leandro Azevedo, e depois que eu fundei a JW Danças, etc e tal, eu entrei para a companhia do Renan França. Então, Hum. eu trabalhei com os dois maiores nomes da dança de salão da minha área, daqui da ilha. Então, eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte. Caramba, então é tipo, a ilha tem alguma coisa de especial aí que todo mundo que tipo, grande na dança tá por aí, né? Mas uma coisa. Ah, A diga, ilha diga. foi um berço durante um bom tempo de grandes dançarinas. A gente exporta muita gente. Ah. Então, eu quero saber um pouco mais aqui, Jackson, porque eu realmente sou completamente leigo nessa coisa. E, assim, para os nossos alunos, eles provavelmente estão entendendo você, muitos deles vão ter lá uma transcrição da nossa entrevista, mas talvez eles não saibam exatamente o que é uma dança no salão. Aliás, uma dança de salão. É qualquer dança dentro de um salão? Mais ou menos. Tem alguns Hum. critérios para você ser considerado uma dança de salão. Hum. Porque existem as danças, mas para ser danças de salão, existem uns critérios muito específicos. Mas o Hum. básico é o seguinte:
ser um par, seja cavalheiro-dama, cavaleiro-cavaleiro, dama-dama. Uhum, Ter troca de casais, então ela tem uhum, esse cunho social, entre você troca os casais durante o evento, o baile. uhum, E aí vamos lá. É salão porque nasce nos salões, mas não deixa uhum, de ser danças populares também, que pode ser executado na rua, no palco e uhum. etc. Esse é o mínimo para ser considerado uma dança de salão. Hum. Então, é só para eu ver se eu entendi. Tem que ter pares, pode ser. É, eu entendi bem, é cavaleiro ou cavalheiro? Cavalheiro. Muito obrigado. Então, pode ser cavalheiro, cavalheiro, dama, dama, não importa. Tem que ser um par, ou seja, duas pessoas. E Duas pessoas. ali, então aqueles pares estão dançando, um par troca com outra pessoa, e aí essa dança vai ser caracterizada, claro, é um dos critérios básicos, como dança de salão. E dentro do salão, mas podem ser danças como. Uma dúvida. Tango se classificaria como dança de salão? Sim, é uma das maiores que tem. Oh, Uma das maiores ok. que tem. Porque quando a Hum, gente fala troca de pares, a gente não está falando durante a dança, a gente está falando hum. entre uma dança e outra, você pode trocar os pares. Oh. Porque todo mundo pensa dança de salão, aquela ideia do dirty dancing ainda é muito fixa na A mente das lambada, né? pessoas. Exato, aquela imagem ainda é muito fixa na mente das pessoas. E aquilo faz parte, é um ponto, não é o todo. Uhum. Entendeu? Ok. Então todo mundo pensa, dança de salão, eu tenho que ter o meu parceiro para entrar na aula. Não, você aprende só porque como a gente troca os pares durante o evento, que é o baile de dança de salão, você não precisa ter um parceiro fixo. Entendeu? Uhum. Isso é uma coisa mais para os profissionais que atuam com apresentações, com workshops, Hum. mas para o aluno, para a pessoa que está no hobby, que está querendo só se divertir, isso não é uma obrigatoriedade. Ok. Então, por exemplo, se eu aqui estivesse aí na região da Ilha do Governador, poderia me inscrever na sua escola, eu sozinho vou, e lá na hora seria uma coisa mais social, então teria um par para Sim, dançar comigo, né? Hum. sim. Muito interessante. E agora eu tô aqui na dúvida, porque assim, eu acho que dançar é um exercício intenso. A pessoa cansa. Aí, tipo, para uma pessoa que tá ali fazendo de hobby, ela pode dançar uma horinha, duas, vai, se acalma. Mas no seu caso, como professor, instrutor de dança, já tem uma carreira relativamente longa, considerável aí, levando não só os seus anos de aprendizado, ou de aprendizagem, mas também os seus anos de ensino, então são aí para mais de 15 anos, né? Sim. Aí, como é que você organiza o seu dia, Jackson? E como é que ele acontece? Você dança o dia todo? Como é isso? É aquilo que eu falo, por incrível que pareça, o professor na aula é o que dança menos. Ah, É, hum, porque eu tenho que passar mais tempo ensinando do que dançando. Então eu passo mais tempo instruindo do que executando. Então uhum, é uma curiosidade da profissão. ah, Porém, a nossa profissão ela se divide em várias formas. Por exemplo, eu atuo mais como professor. Mas eu hum, também tenho a minha parte como coreógrafo, onde eu monto coreografias, casamentos, 15 anos, eu monto as coreografias da minha companhia. Tem a parte onde eu sou o dançarino, onde eu atuo dançando coreografias, me apresentando, é, participando de bailes, porque o baile tem os dançarinos de ficha, os dançarinos de pulseira, os dançarinos contratados, os personal dancer, que a pessoa não tem um parceiro, mas quer levar alguém profissional para dançar com ela. Essa pessoa hum, paga para a gente dançar. Então, nós temos muitas vertentes no nosso trabalho, no nosso ah, ramo. Passar o dia inteiro dançando? Sim e não. Porque à noite, que é o tradicional, porque as pessoas trabalham de dia, então elas vão para a dança de salão à noite. Então é o horário de hum, hobby delas. Então esse é sim, o horário em que eu dou mais tempo de aula.
À tarde, normalmente, a gente está ensaiando ou fazendo coreografias para casamentos, 15 anos. Sim. Então, e finais de semana acontecem os bailes. Por mais que Uhum. tenha baile todo dia aqui no Rio de Janeiro, eu sei que Hum. infelizmente no Brasil inteiro isso não é uma realidade, mas aqui no Rio de Janeiro, a qualquer hora do dia você consegue ir para um baile. Às vezes a gente está no baile na hora do almoço, sexta-feira é dia de baile, sábado é dia de baile, final de semana tem workshop para a gente ir, para fazer aula, para dar aula. Então, se a gente não quiser parar, a gente não para. Ah, então é tipo, não é só. Porque eu tô perguntando aqui como total leigo mesmo. Aí não é só realmente dançar, dançar. É, tudo tem a ver com dança, mas você faz preparação de coreografia. Eu não sabia disso, que você também tinha essa atribuição. Então, tipo, na minha família vai ter ali um baile de 15 anos, e aí eu contrato a sua companhia para que você ajude a gente a fazer essa coreografia e tudo mais. E se eu precisasse contratar dançarinos também, você provavelmente arranjaria Uhum, alguns também, né? claro, Hum, claro. oh, uau. E agora eu tô curioso com outra coisa. Você me falou, não, no Rio, eu não sei se é só na ilha ou no Rio todo, na cidade, ou no Rio todo do estado, né, que tem essa cultura dos bailes para dançar, dança de salão. Mas como é que você observa aqui, Jackson? Porque eu sei que você conhece Salvador. Antes da nossa gravação, você mencionou alguma coisa. Salvador, cidade boa, até disse, volte. Salvador quer você por aqui também. Mas eu queria saber como é que você vê o cenário aqui no Brasil para dança? No Brasil, todo mundo dança? Tem chance de dançar? Ou não é tão comum? Vamos lá. É porque são duas perguntas. O cenário da dança Uhum. no Brasil e se a dança é para todos. Sim. A dança de salão é para todos. Eu, inclusive, aqui na minha região, eu sou conhecido como profissional que qualquer pessoa consegue aprender a dançar. Hum. Por quê? Porque né, esses 10 anos eu passei ele focado em desenvolver uma metodologia para que qualquer pessoa conseguisse dançar. Uhum. Porque essa era a minha dor. Eu sempre gostei de dança de salão. Eu fui aprender dança de salão porque eu olhava o salão e eu falava: eu quero não ficar parado, eu quero saber dançar Uhum. tudo. O que tocar, eu tenho que saber dançar. Então, quando eu fundei a minha escola, eu falei: não, aqui a gente vai aprender tudo. O aluno pode Hum. entrar e aprender o que ele quiser, mas eu tenho que oferecer tudo. Então, sim, a dança é para todo mundo, desde que essa pessoa se esforce para. Hum. Tem que tem, ter um, tem esforço, tem. um, uma curva Né? de aprendizado, porque cada um tem o seu nível de consciência corporal. Então, tem Uhum. aquela pessoa que tem uma mobilidade melhor, outra pessoa que não tem. Isso sem contar os problemas de saúde, uma dor na coluna, um problema no joelho. E tudo isso a gente precisa adaptar para essa Uhum. pessoa. E isso que é Hum. uma coisa muito interessante na dança de salão, porque todo mundo pensa nas linhas lindas que executamos, mas às vezes a gente esquece de como adaptar isso ao seu próprio corpo. Eu, por exemplo, Uhum. eu sou uma pessoa de 1,80 com 120 quilos. Eu sou uma pessoa grande. Então, Hum. existem movimentos que eu preciso adaptar para o meu tamanho. E a dança tem essa característica de adaptação bem bacana. Sim. Agora, a dança de salão no Brasil e no mundo. Eu Hum. falo, desde a pandemia, que parece que as pessoas esqueceram, mas passamos por uma pandemia, a dança de salão mudou muito, a dança mudou muito, o consumo da dança mudou. Porém, na minha visão, nunca se dançou tanto como hoje. Hum. Porque hoje a dança está na palma da mão de todo mundo. Você consegue acessar a Ah. dança a qualquer momento, sejam aulas, seja um vídeo para te distrair, seja uma apresentação. No meu próprio canal do YouTube, eu coloquei algumas apresentações. No meu canal antigo tinha algumas explicações de aula. Eu coloco explicações Uhum. de aulas privadas para os meus alunos no meu canal. Então, Hum. o acesso hoje é muito fácil. Você consegue acessar a dança de salão ali o tempo inteiro. Graças ao Brazilian Ways, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas do mundo inteiro. A gente teve uma aula que eu nunca esqueci. Era uma russa.
Ela tinha acabado de sair de um workshop e estava indo para outro, e no meio do tempo ela quis fazer a aula de português com a gente. Então a gente tem esse acesso, essa troca muito grande, muito grande. Nunca se dançou tanto. Oh, isso é bom, e era isso que eu ia perguntar. Ah, pessoal, e antes que vocês fiquem na dúvida, Jackson mencionou aqui Brazilian Ways, é o curso de português de conversação também, que a nossa amiga Camila, que vai estar aqui, ela ministra, e é muito legal. Eu vou ter mais informações lá na descrição do podcast. E, Jackson, era isso que eu queria saber. Então, tipo, se alguns dos nossos ouvintes estiver passando uma temporada no Rio, que eu tenho, inclusive eu tenho muitos alunos que moram um tempo no Rio e moram o resto do tempo fora do Rio, né? E quiserem ter uma aula assim avulsa, ou então talvez até algumas aulinhas. Então eles podem te procurar. Claro, estou sempre à disposição. Ah, perfeito. Eu fico muito feliz. E agora, um último ponto. Que a gente está falando aqui. Acabou que a gente falou de dança muito assim. É, você falou de Salvador. Você acha que Salvador tem espaço para dança também assim? Já tem um cenário de dança? Você conhece alguma coisa? Admito que eu não tenho contato com ninguém direto de lá, mas Hum, Salvador tem muito espaço para dança, sim. Vende hum. muito, vende muito. Ah, Ao menos, bom. por exemplo, aconteceu esse ano. Vieram 3 pessoas de Salvador aqui para o Rio, que se mudaram Uhum, para o Rio e falaram: não, nós temos a cultura de dança lá. Obviamente não são as mesmas danças daqui, porque por mais que a hum. gente fale de danças brasileiras, nós temos a regionalização. O Brasil é um país continental. Sim. Então, as mesmas danças que acontecem no Nordeste não são as mesmas daqui do Sudeste, que não são as mesmas do Sul, por mais que a gente se misture bastante. Mas são Uhum, nichos, sim. Então, os tipos de danças variam, mas todo mundo dança. mas todo mundo dança. Ah, e aqui, gente, a gente tá falando de dançar no sentido de dançar mesmo, não é de, dançou, como a gente às vezes fala informalmente no Brasil. Jackson, então, para encerrar a nossa entrevista, porque realmente, se eu tivesse mais tempo, eu entrevistava mais tempo. Se você tivesse mais tempo, também, claro, né? Porque é curtinho. Mas tem alguma história assim que você tem acompanhado dos seus alunos? Eu tenho quase certeza que você tem de professoras, que você vê uma pessoa assim que ela dizia, eu não sei dançar, eu sou toda dura. E teve alguém assim com uma evolução muito boa? Como foi isso, se tiver? Hum? Olha, bom, como eu falei, eu sou o professor que a pessoa que entra assim, ela consegue desenvolver. Então, eu tenho Uhum, vários casos de sucesso, mas eu tenho um que fica bem marcado na minha lembrança. Era um senhor, nossa, eu adorava ele. E ele tinha muita dificuldade de se mexer, de poder se movimentar. Ele não se abria por conta dessa, eu não consigo, eu não faço. A metade do meu serviço hoje em dia é psicológico. A parte de dançar, as pessoas vão fácil. Mas tirar esse. Eu tenho 2 pés esquerdos, eu sou plantado que nem uma árvore. E esse é um trabalho muito maior do que a parte de dançar. Executar um uhum, movimento é a parte fácil. Fazer a pessoa trazer essa confiança de que ela consegue, de que tudo que ela fez na vida ela teve que aprender e a dança também é assim, é a parte mais difícil do meu trabalho. E eu consegui desenvolver bem isso nele, mas infelizmente ele teve que parar por questões pessoais. Mas uhum. ele ficava parado. Aí eu consegui fazer ele andar, começar a se desenvolver para isso, mas aí infelizmente ele teve um problema, ele precisou parar e aí ele Uhum. saiu da aula. Mas ele foi o caso que sempre me vem na cabeça. Eu acho isso legal, porque o que você falou realmente é verdade. Acontece muito, a pessoa te diz assim, eu não sei, eu não consigo. Tenta, devagarinho, vai lá e faz a dança, um pé na frente, o outro atrás, devagarinho. Eu gosto disso, gosto dessa filosofia. E Jackson, realmente é muito fantástico conhecer você aqui.
Não sabia, assim, foi pelo conhecimento de nossa amiga Camila que você apareceu. E eu fico muito, muito, muito agradecido que você venha compartilhar suas experiências aqui do seu trabalho com a gente. Antes de terminarmos, você tem algum comentário, alguma coisa que você gostaria de dizer para as pessoas? Bom, eu agradeço a primeira oportunidade de estar aqui, é sempre um prazer. E se você tem dúvidas que você consegue dançar, se você tem dúvidas que você consegue entrar numa aula, converse com o seu professor, vá devagarinho, no mínimo. Ah, estou muito nervosa em ficar na frente de todo mundo. Faz uma aula particular, com certeza você vai achar um professor que vai te entender, tá bom? E não desista. O passo mais difícil na dança de salão é não desistir. Boa, gostei. Então, pessoal, como dizia a Rita Lee, é dançar para não dançar. Bom, Jackson, eu agradeço mais uma vez, em nome de todos os nossos ouvintes, como a gente está aqui. E para quem está ouvindo, gente, e é sério, tá? Se vocês estiverem passando ali pelo Rio, ali na região, dê uma olhada na descrição desse episódio, porque lá vai estar os contatos profissionais do Jackson, vai estar. Você ainda tem YouTube, Jackson, ou Instagram, coisa assim do tipo? Sim, sim, eu tenho o YouTube e o Instagram, é fácil. Hum. JW Danças. Ah, Pode ser com cedilha, pode ser sem cedilha, eu tenho ambos. perfeito. JW Danças, lembrem-se, mas quem não tiver escutado direito, dá uma olhada na transcrição do episódio, dá uma olhada também no guia do podcast, que vai estar tudo lá para vocês poderem olhar, certo? Muito obrigado, e Jackson, muito obrigado, foi um prazer. A gente se vê por aí. Tchau! Tchau, tchau. Até a próxima. Oi, muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Eu sou o Eli e eu agradeço muito o seu apoio. Se você tiver tempo e puder, por favor, deixe uma avaliação sobre esse podcast na plataforma que você escuta o podcast. Claro, nem todas as plataformas podem fazer isso. Se a sua não puder, não tem problema. Continue ouvindo, mande suas mensagens e a gente se vê por aqui. Tchau!